Fala de escolhidos, sejam bem-vindos a mais um vídeo onde a gente vai falar de mais uma linha evolutiva de um Digimon. E no dia de hoje vocês devem estar se perguntando, mas por que o Tyrannomon está na capa desse vídeo? Ele é um Digimon de nível campeão. Normalmente são os Digimons de nível iniciante que ficam na capa do vídeo. Bom, o que acontece é que o Tyrannomon é um Digimon muito especial para a franquia Digimon. Ele é um Digimon que basicamente deu origem a todos os outros Digimons, mas não no sentido de genética, e sim no sentido de ele foi o primeiro Digimon que foi criado em toda a franquia Digimon, né? Então eu decidi que, em homenagem a ele ser dessa maneira, eu ia fazer uma evolução correta para ele, né? Por isso mesmo que eu não coloquei ele em uma outra linha evolutiva aqui dessa série de vídeos, porque eu achei que ele merecia seu próprio vídeo, certo? Então hoje a gente vai estar falando sobre uma linha evolutiva pro Tyrannomon. Então vamos falar um pouquinho dele. Vambora! Então, de escolhidos, essa linha evolutiva vai começar como todas as outras as quais eu falo nesses vídeos aqui, de uma Digitama, de um Digiovo, de dentro desse Digiovo, quando ele chocava, nasceu um Digimon de nível treinamento 1, que nesse caso vai ser um Botamon, né? Porém, eu não vou colocar só o Botamon para vocês aí, eu vou colocar o Botamon, o Coromon e o Agumon, porque eles são os 3 primeiros níveis dessa linha evolutiva também. Então, na linha evolutiva do Agumon, quando eu fiz o vídeo para ele, eu deveria ter colocado o Tyrannomon lá, porque o Tyrannomon faz sentido ser uma evolução do Agumon. O Agumon é o Digimon que mais se parece com ele, e inicialmente, originalmente, era pro Tyrannomon que o Agumon evoluía. Porém, eu decidi que o Tyrannomon merecia seu próprio vídeo, e por isso eu aguardei até hoje para que eu fizesse um vídeo, então, finalmente, pro Tyrannomon. Então, por isso eu vou colocar tanto o Botamon, quanto o Coromon, quanto o Agumon para vocês aí, porque eu já falei deles em outro vídeo, já falei deles bastante. Então, se você quiser ouvir explicações e detalhes sobre esses 3 Digimons, recomendo que você assista o vídeo que eu fiz pro Agumon nessa série de vídeos aqui, certo? Porém, quando chegar um certo ponto da vida desse Agumon, ele vai então evoluir para um Tyrannomon, que é o pilar do nosso vídeo, que ele vai aparecer aí para vocês, certo? Então, o Tyrannomon é um Digimon de nível campeão, de nível adulto de evolução, né? E ele foi, como eu disse, o primeiro Digimon que foi criado em toda a franquia Digimon. Graças a isso, muitas vezes, o Tyrannomon é colocado na capa dos jogos. Ele é colocado como um Digimon que precisa estar nos jogos, precisa aparecer nos animes, precisa aparecer nos mangás, etc. Porque ele é muito importante para a franquia Digimon, né? Foi graças a ele que tantos outros Digimons até hoje existem, né? E como eu disse, originalmente ele era a evolução certa do Agumon, que foi substituída pelo Greymon depois, né? Que a gente tanto conhece hoje em dia. Então, vamos falar do Tyrannomon. Ele é um dinossauro vermelho com algumas escamas verdes saindo nas suas costas, começando lá de cima da cabeça. O corpo dele é muito parecido com o corpo do Greymon, só que ele tem, como é que eu posso dizer, a feição de um Digimon um pouco mais dócil, de um pouco mais bonzinho, né? E realmente ele é dessa forma, vocês vão entender quando eu estiver falando da descrição oficial dele, né? Então, o nome dele é Tyrannomon, vem do que? Tiranossauro, obviamente é nisso que ele é baseado, né? Ele é um Digimon dinossauro baseado nos tiranossauros, né? Então, ele é um Digimon que lembra um dinossauro antigo, né? Que existia no mundo pré-histórico. Isso está escrito na descrição dele. Se eles estão falando do mundo pré-histórico nosso ou do mundo pré-histórico do mundo digital, eu não sei, muito provavelmente dos dois, né? Dizem ser o representativo do que seria um Digimon muito, extremamente básico, né? Ele é o que é um Digimon básico. Você olha pra ele, a descrição dele, tudo nele, é o que normalmente os Digimons mais básicos, mais normais são, né? É nisso que o Tyrannomon é construído. Então, continuando. É dito que os treinadores, né, ou Digi-escolhidos, iniciantes, adoram ele por ele ser fácil de se domesticar, né? Isso se deve graças ao seu nível de inteligência e a sua personalidade, que é muito dócil, muito boazinha, né? Então, por ele ser dessa forma, muito bonzinho, muito dócil, é fácil de você domar ele, de você domesticar ele, dele trabalhar junto com você, dele virar seu amigo, né? Então, quando eu disse que ele tem a feição de um Digimon mais bonzinho do que um Greymon, realmente ele é dessa forma. Apesar dele ser baseado num Tiranossauro, ele é um Tiranossauro muito legal, né? É isso que dá pra perceber. Porém, quando eles falam de nível de inteligência, provavelmente se deve ao fato de que ele não é muito inteligente, né? Então, é por isso que é fácil de domesticar ele, né, também. Continuando. Ele tem garras, pernas e braços muito fortes. Se você ver na imagem dele, você vai ver que ele tem muito músculo no corpo dele, né? E as garras dele são muito grandes, né? E ele usa isso para lutar, com certeza, fisicamente muito bem.
Mas o seu ataque principal é de fogo, né? Sua habilidade principal é um bafo de fogo que ele solta da boca dele. Um ataque bem simples, bem básico, quase como se fosse também uma versão diferente do ataque do Greymon que a gente tanto conhece, certo? Então, de escolhidos, esse foi o Tyrannomon, que é o primeiro aqui desse vídeo. E agora a gente vai falar das evoluções de nível perfeito pelas quais um Tyrannomon passa quando ele vive tempo suficiente de formas diferentes no mundo digital. Vamos lá. Então, quando a gente chega nos níveis perfeitos de evolução, como eu disse, a gente vai ter muitos Digimons, nesse caso 4 Digimons diferentes, né? E todos eles levam o nome Tyrannomon, vocês vão ver que é muito legal. Então, o primeiro dos 4 que eu vou estar citando aqui é o Master Tyrannomon, que vai aparecer aí pra vocês. Muitas pessoas que jogaram os jogos antigos de Digimon vão lembrar do Master Tyrannomon. Ele era um Digimon muito prevalente nos jogos, né? Então, bom, o nome dele bem simples, ele é um Tyrannomon mestre, né? Ou um Tiranossauro mestre, chame como você quiser. Ele parece bem um Tyrannomon maior, mais musculoso. Nos jogos ele era colocado como um Digimon bem maior do que um Tyrannomon normal. Podem colocar ele do mesmo tamanho que teria um Metal Greymon, mais ou menos, né? A cor dele muda um pouco, fica uma cor um pouco mais escura e ele tem muitas marcas pelo corpo, mas de qualquer forma que você olhar para ele, ele lembra bastante um Tyrannomon, né? Então, indo para a descrição dele. É dito que ele foi um Tyrannomon que evoluiu ao superar muitas batalhas em sua vida, né? E que ele possui muitas cicatrizes pelo corpo, vocês vão ver todas essas marcas no corpo dele, no peito, no rosto, né? E que elas são provas de todas as batalhas pelas quais ele passou e sobreviveu, né? Batalhas muito difíceis. Então, como Tyrannomon, ele sobreviveu a todas essas batalhas. Graças a isso, ele alcançou esse nível de evolução. Não é à toa que ele seja um mestre agora, né? Então, continuando, é dito que ele tem o papel de mestre e ele ensina e cria, como se ele fosse um pai, de muitos Tyrannomons, né? Então ele ensina eles a serem bravos guerreiros e cria eles como se ele fosse um grande pai para todos eles, né? E todos esses Tyrannomons agem como se fossem seguidores desse Master Tyrannomon. Então, eu não acho que todos os Master Tyrannomons que estão por aí sejam mestres. Também não acho que todos os Tyrannomons sigam outros Master Tyrannomons, porém isso deve acontecer algumas vezes, o que é muito legal, né? É um grande Master Tyrannomon que é o líder de um grande grupo de Tyrannomons e ele ensina e cria todos eles como se fossem seus filhos, né? Uma grande manada de dinossauros andando por aí. Super legal. Então esse foi o Master Tyrannomon, pessoal, o primeiro de nível perfeito. E agora a gente vai pro segundo de nível perfeito que vocês devem conhecer muito bem, porque recentemente apareceu na nova temporada do anime, que é o Metal Tyrannomon, né? E o Metal Tyrannomon é muito interessante porque muitas pessoas inclusive conectam ele com o Dark Tyrannomon, porém ele é a evolução principalmente do Tyrannomon mesmo, né? Principal. Isso tá até na descrição oficial dele. Então o nome dele é bem simples, ele é um Tyrannomon de ferro, né? Ou um Tiranossauro de ferro. A aparência dele é de um dinossauro que está super master modificado, cheio de partes de ferro, cheios de canos, cheio de fios. Ele parece bem mais um robô, um ciborgue agora do que um dinossauro, que é o que ele era no passado, né? Então, continuando, é dito aqui que ele se tornou um ciborgue ao ser modificado e remodelado. Obviamente é isso que aconteceu na história dele, era um Tyrannomon, né? Antigamente. Que é considerado uma máquina de guerra interceptora antiterrestre. Ele ataca os outros na terra. Tem outros Digimons modificados da mesma forma que ele, que atacam no ar, na água, ele ataca na terra, né? Por isso ele é um dinossauro terrestre, faz sentido que ele seja um Tyrannomon e tudo mais, né? Ele ataca com raios com seu braço esquerdo e ataca com mísseis com seu braço direito. Então ele tem armas diferentes equipadas no corpo dele, né? É dito então que o corpo dele é extremamente resistente, capaz até de repelir ataques, né? Então, muito resistente, modificaram ele para que ele seja assim, para que ele lute de frente em batalhas desse tipo e consiga repelir ataques físicos ou a longa distância, né? E daí por último é dito que a mandíbula inferior dele, a parte de baixo da boca dele, é extremamente poderosa, capaz até de arrancar pedaços de metal facilmente. E isso se deve ao fato de que provavelmente a parte da mandíbula de baixo dele é a parte ou uma das partes mais importantes do corpo do Metal Tyrannomon, porque ele originalmente era um protótipo para a construção do Mugendramon. Então essa parte de baixo da mandíbula dele é a parte de baixo da mandíbula do Mugendramon também. Eles moveram ela do Metal Tyrannomon para o Mugendramon. Faz sentido que ela seja tão poderosa assim. Muito provavelmente o ataque de mordida dele é um dos ataques mais fortes que ele usa, né? Então, pessoal, esse foi o segundo nível perfeito, que é o Metal Tyrannomon, tudo bem?
E agora a gente vai pro terceiro nível perfeito, que já é um Digimon um pouco menos conhecido. É um Digimon chamado Mame-Tiramon, né? Que ele vai aparecer aí pra vocês. O Mame-Tiramon, pessoal, é um Digimon bem interessantinho, né? Porque muitas pessoas vão conectar eles com Digimons, assim, diferentes do que seria um Tiranomon. Mas não, ele evolui mesmo dos Tiranomons, tá bom? Então o nome dele se traduz literalmente para pequeno Tiranomon, ou pequeno Tiranossauro. É nisso que o Mame do nome dele se traduz, para pequeno, né? Então nada mais é do que um Tiranomon que é bem pequenininho, de corpo bem pequeno mesmo, né? Ele é provavelmente do mesmo tamanho que um Digimon de nível iniciante, como o Agumon, por exemplo, né? Então basicamente ele regride de tamanho quando ele evolui para essa forma, né? Então, no mundo digital, esse Digimon é conhecido como o Pequeno Tirano, né? Até se você olhar no corpo dele, você vai perceber muitas partes, cores e detalhes que lembram bastante o Tiranomon, né? Tem a cor vermelha, as partes verdes nas costas, apesar que ele tem várias partes metálicas pelo corpo e algumas coisas diferentes, né? É dito que tem informações sobre Tiranomons condensadas dentro de seu corpo, né? Como se ele fosse comprimido, todas essas informações, pelo corpo dele ser pequeno. E que isso faz com que a sua natureza feroz fique sempre à flor da pele. Ele sempre é muito irritado, ele sempre quer atacar os outros, né? O que é muito legal. É um pequenininho, mas muito irritado, muito bravo. Não mexa com ele, né? Continuando. Apesar de pequeno, é um Digimon territorial. Ele age como se fosse o mais poderoso dentro do lugar que ele considera suas terras, seu território, né? E que ele não gosta de trabalhar em equipe de forma alguma, então ele, na maioria das vezes, sempre age sozinho, né? Por ter o corpo pequeno, seus territórios, inclusive, são pequenos também. Então deve ser engraçado, né? Ele deve ficar num lugar pequenininho, mas ele fala, esse é meu território, você não vai entrar aqui de jeito nenhum. E ele ataca todo mundo que tenta entrar lá dentro. Deve ser até hilário ver uma coisa dessa, né? Continuando. O corpo pequeno engana seus oponentes, porque ele tem força bruta equivalente à de um Digimon gigantesco, ou seja, ele conseguiria enfrentar um Metal Tiranomon, um Master Tiranomon de frente, graças à sua grande força física, né? Então, continuando, ele se move extremamente rápido e seu ataque principal é morder seus inimigos 1000 vezes, tão rápido que eles não têm tempo nem de reagir. Então é interessante essa combinação de força física com velocidade. Por ele ser pequeno é muito rápido, por ele ter informações de Tiranomon, ele tem força física monstruosa, ele combina as duas coisas e os golpes físicos dele são extremamente perigosos, até quando ele morde você 1000 vezes, né? Deve ser muito complicado lidar com ele. E esse foi o terceiro nível perfeito aqui desse vídeo, e a partir de agora a gente vai então pro quarto nível perfeito desse vídeo, que talvez seja até um pouco mais estranho do que o Mame-Tiramon, se você pensa bem, que nesse caso vai ser o X-Tiranomon, que vai aparecer aí pra vocês. O X-Tiranomon é bem diferente de todos os Digimons que vai aparecer aqui, possivelmente é o mais diferente de todos, né? Comparando ele até com o Mame-Tiramon, que é bem interessante se você pensar bem, né? Então, o nome dele obviamente se traduz para Extra Tiranomon, né? Ou seja, um Tiranomon extra, uma versão extra de um Tiranomon, alguma coisa do tipo, né? Um Tiranossauro extra. E dá para perceber o porquê. Ele é todo cor-de-rosa, ele é todo bonitinho, ele parece um bonecão, né? O que é muito bonito, né? De certa forma para as pessoas. Então ele é bem diferente do que você esperaria de um Tiranomon, de um dinossauro. Ele é basicamente um dinossauro de pelúcia, né? Mas queira ou não, ele evolui de Tiranomon mesmo. Então, continuando sobre a descrição dele agora. É dito que ele é um Digimon boneco e que lembra um Tiranomon, obviamente, né? Um Digimon misterioso entrou dentro do boneco mais próximo. Esse boneco mais próximo era o corpo do X-Tiranomon. Então você vai ver que dentro da boca dele tem 2 olhos, porque tem um Digimon que está habitando lá dentro dele, né? É esse Digimon que move a criatura. Vamos pensar dessa forma. O boneco tem poder que rivaliza com o do Monzaimon, né? Monzaimon, aquele urso amarelo, que também é um Digimon de nível perfeito, ou seja, ele tem sim nível de um Digimon de nível perfeito muito forte, né? Ele tem poder defensivo de uma fortaleza impenetrável. Digimons normais não conseguem se opor a ele. Então isso é interessante, porque apesar dele parecer super fofinho, ele é muito forte e muito resistente fisicamente, né? Você bater nele, basicamente não vai fazer nada. Talvez por ele ser macio, você bate nele, você volta pra trás. Alguma coisa do tipo, né? Seria muito engraçado e interessante ver isso, né?
Então é dito aqui que da mesma forma, ou da mesma maneira, que o Monzaimon, se ninguém estiver movendo o boneco, ele vai apenas ficar encostado no canto como se ele fosse um enfeite, como se ele fosse só um boneco, uma roupa ali do lado. Mas como tem um Digimon dentro dele que ninguém sabe quem é, ele se move como se ele fosse o próprio Digimon. Então eu imagino que o que acontece é que quando esse Digimon entra dentro da roupa, ele evolui, ele se torna o Ex-Tyrannomon e provavelmente ele nunca mais consegue sair de lá, tá bom? É mais ou menos o que acontece, né? Então, continuando. O Digimon dentro dele usa um ataque chamado Matéria Negra, que tem a ver com o Digimon que está dentro dele, que é um Digimon que aparentemente é ruim, né, de algumas maneiras. E enquanto isso, o corpo do Ex-Tyrannomon usa um ataque que é um coração vermelho assim, rosa, às vezes, que é chamado de o ataque bonitinho, né? Em inglês, Pretty Attack. Que é interessante, porque mostra que a roupa do Ex-Tyrannomon é feita para Digimons legais, para Digimons super bonzinhos, mas o Digimon que entrou dentro do Ex-Tyrannomon não era bonzinho. Então ele tem meio que um disfarce aí, vamos dizer dessa forma. Ele é ruim, mas ele tá usando a roupa do Ex-Tyrannomon para falar: oi, eu sou super legal. Daí ele ataca você com o ataque de matéria negra dele, né? Então, nesse caso, pessoal, ele vai ter evoluído de um Tyrannomon. Claro que essa descrição dele tem a ver com, no geral, como normalmente um Ex-Tyrannomon apareceria. Ou talvez a primeira vez que um Ex-Tyrannomon apareceu, mas nesse caso ele vai estar sendo a evolução do Tyrannomon mesmo, tudo bem? Então, esse foi o Ex-Tyrannomon, pessoal, que é o último nível perfeito desse vídeo. E agora a gente vai partir para quando alguns desses Digimons alcançam o nível Mega, depois de sobreviverem tempo pra caramba no mundo digital. Vamos para eles. Então, pessoal, quando a gente chega nos nível Mega de evolução, a gente vai ter dois Digimons. Mas já vou deixar explicado para vocês que vindo do Ex-Tyrannomon, a gente não vai ter nenhuma evolução que eu vou citar aqui, porque eu não acho que nenhuma evolução fica boa para ele, das que ele já teve, né? Para ser colocado aqui, porque aqui obviamente a gente fala das evoluções mais certinhas, tudo bem? Então a gente vai ter dois, sendo que um deles vai vir de dois Digimons, que é o primeiro que eu vou citar para vocês, que é o Dino-Hexmon. Dino-Hexmon vai aparecer para vocês aí. Dino-Hexmon vai vir como evolução do Master Tyrannomon e do Mame-Tyramon, tudo bem? Então, o Dino-Hexmon, pessoal, primeiro de nome vocês já vão perceber que obviamente ele tem base na mesma coisa, né? O Rex vem de Tiranossauro Rex, da mesma forma que os Tyrannomons, né? Porém, no nome dele ele tem o Dino. E muitas pessoas vão falar assim: nossa, esse Dino vem de dinossauro. Obviamente que pode vir, com certeza. Porém, existe um dinossauro que é chamado de Deinonychus, né? E esse Deinonychus, ou Deinonychus, como você quiser chamar, era um dinossauro com esse nome, que era também conhecido como o Garra Terrível. Então, sabendo que o nome dele era Garra Terrível, e vocês olhando pro Dino-Hexmon aí, vocês vão entender por que ele é baseado nesse dinossauro de cara. Mas vamos aos poucos, vamos lá para a descrição dele. Ele é um grande dinossauro verde, enorme, tá? No mundo digital ele vai ser muito grande e muito, muito poderoso. Afinal, ele é um Digimon dinossauro de nível Mega, né? Apesar do corpo dele ser bem básico de certas maneiras, né? Normalmente os Digimons de nível Mega são extremamente complexos. Nesse caso aqui é meio que uma exceção, o que é muito legal. Então, continuando. Ele tem força muito maior do que a de outros Digimons dinossauros, mesmo de nível Mega, mesmo de nível perfeito, superando a grande maioria deles, o que é muito interessante, né? Extremamente feroz, ele é chamado de o Rei do Terror no mundo digital. Graças ao quê? A uma das garras de seus pés, que são enormes. Vocês vão ver que ele tem uma garra gigantesca que sai do pé dele, a garra do meio, né? Do tamanho da metade de seu próprio corpo, e o próprio corpo dele é muito grande. Então imagine essa garra enorme no pé daquele dinossauro gigantesco no mundo digital, né? Ele consegue cortar até mesmo os inimigos ao meio com elas. Ele corta, ele bate com o pé assim, super rápido, né? E o que é interessante, pessoal, é que o dinossauro, o Deinonychus, né? Ele tinha garras parecidas, né? Por isso mesmo ele era chamado de o Garra Terrível, porque ele tinha uma garra enorme nos pés que ele usava, né? Então ele é baseado nesse dinossauro graças a ele ter essa garra no pé dele, o que é muito interessante, né? É dito então que ele é bruto e selvagem o tempo todo, o que dá a ele o título de rei em um mundo onde o forte que sobrevive. E a gente sabe que o mundo digital funciona bem assim, né? Os fortes lutam com os fracos, absorvem informação, ganham informação e evoluem mais pra frente, né? É isso que a maioria dos Digimons fazem. É um mundo onde o mais forte sobrevive e ele luta dessa forma bruta o tempo todo para que ele consiga sobreviver. Graças a isso ele conseguiu esse título, né? Então, continuando.
Os Dinohexmon, inclusive, lutam uns contra os outros e por isso restam muito poucos dele no mundo digital. Então quando o Dinohexmon encontra com outro, provavelmente por território ou porque eles não se gostam mesmo e por causa dessa natureza bruta e de luta que eles têm, eles se enfrentam, um destrói o outro e por isso tem muitos poucos, porque eles mesmos se eliminam. Olha que maravilha, né? Continuando então, ele luta fisicamente muito bem, com certeza, mas seu ataque principal é um chamado Ogre Flame, ou chama de ogro, né? De onde ele dispara de sua boca balas semilíquidas em alta temperatura. Então não é bem um bafo, ele dispara que nem uma bala da boca dele, de canhão assim, né? É meio que parecida com mercúrio, provavelmente, que são semelhantes ao magma. Então deve ser uma bala vermelha de magma líquido, assim, que sai da boca dele para acertar os inimigos, que é muito legal, né? Então esse pessoal foi o Dinohexmon, que é o primeiro dos 2 megas que eu vou citar aqui com certeza. E agora a gente vai pro segundo nível mega, que é um que deve ser conhecido de vocês, porque eu fiz um vídeo sobre ele recentemente, né? Que é o Rusty Tyrannomon. Então Rusty Tyrannomon vai aparecer para vocês aí, né? Rusty Tyrannomon vai vir, obviamente, do Metal Tyrannomon, né? Nessa linha evolutiva. E o nome dele, bem simples, ele é o Tyrannomon enferrujado, ou o Tiranossauro enferrujado, né? Rusty é ferrugem. Então, é bem grande, é um dinossauro enorme. Provavelmente ele vai andar por aí como um Godzilla mecânico passando por cima das coisas. A cor dele, um bronze meio marrom, assim, meio laranja, é por causa da ferrugem que tá no corpo dele, com certeza. Armado até os dentes, tudo dele é de metal. Você não vê nada de orgânico no corpo dele até onde você consegue enxergar. Tem um canhão gigantesco instalado em suas costas, né? Então, indo para a descrição dele. É dito que ele é uma mega de um Tyrannomon que viveu por batalhas contínuas desde a gênese do mundo digital. Desde a criação do mundo digital, desde o início, né? Um dinossauro extremamente antigo chegou nessa linha evolutiva, o que é muito interessante. É dito que ele sobreviveu nos piores lugares e nas piores situações no mundo digital, em forma de um Metal Tyrannomon. Então ele já era um Tyrannomon que foi modificado para Metal Tyrannomon e acabou passando por essas situações no mundo digital nessa forma, né? O tempo que ele passou por essas coisas fez com que o seu corpo se transformasse graças à grande quantidade de ferrugem que surgiu em seu corpo, né? Daí ele evoluiu para o Rusty Tyrannomon. É dito então que ele é um Digimon gigantesco e predador que consome enormes quantidades de informação de uma única só vez. Que ele ataca como uma máquina de guerra, passando por cima das bases inimigas, exércitos ou mesmo grupos de milhares de Digimons que tiverem por lá, selvagens ou não. E ele faz isso porque para que ele possa se alimentar, ele consome todos eles em forma de informação, né? Para que ele se torne mais forte. Então ele tem uma fome de predador enorme, quase que insaciável, é isso que eles querem passar, né? É dito então que o seu corpo é equipado com muitas e muitas armas, e o seu canhão gigante nas costas, extremamente poderoso, consegue acertar a longas distâncias com muito poder de fogo, né? Porém, ele possui um ataque chamado Bafo de Ferrugem, né? Rusty Breath é o nome. Que ele é capaz, usando esse bafo, de enferrujar seus inimigos e fazê-los congelar com essa ferrugem. Quase como se eles fossem máquinas antigas enferrujadas que não conseguem se mexer, ele enferruja os Digimons, eles vão parando os movimentos assim, né? É muito interessante isso. É uma coisa que a maioria dos Digimons não vão conseguir fazer. Provavelmente é uma coisa só dele até hoje que a gente tem no mundo digital, que é muito legal. Então, pessoal, esse foi o Rusty Tyrannomon, mais um Digimon que eu acho incrível, né? E até bem recente, o que é muito legal. Então, sobre toda a linha do Tyrannomon, ela vai acabar por aqui. Eu não vou colocar nenhuma evolução acima do Mega, porque nenhuma fica tão legal para essa linha evolutiva, tudo bem? Então, de escolhidos, essa foi a linha evolutiva do Tyrannomon, que é uma linha evolutiva muito legal, muito variada, com muitos dinossauros e Tyrannomons diferentes. Alguns Tyrannomons ficaram de fora, como é o caso do Dark Tyrannomon, mas eu acho que ele se encaixa melhor com a linha evolutiva do Black Agumon. Então, se você quiser dar uma olhada lá na linha evolutiva do Black Agumon que eu fiz, seria muito legal também. Nessa linha evolutiva, pessoal, que eu gosto muito, inclusive, eu acho que eles podem no futuro estar implementando ela com, por exemplo, um nível iniciante, um nível criança pro Tyrannomon mesmo, que não seja o Agumon, né? Porém, se ficar o Agumon mesmo, eu não vejo problema nenhum, eles são parecidos. Talvez também uma outra Mega vindo do Master Tyrannomon, que também carregue o nome de Tyrannomon, né? Eles criaram uma pro Metal Tyrannomon, eu não vejo porque eles não poderiam criar uma pro Master Tyrannomon no futuro, que seria muito legal também. Mas, por enquanto, essa é a linha evolutiva de escolhidos. Então eu vou deixar ela por aqui. Vou só pedir então que vocês deixem aí nos comentários tudo que vocês acham do Tyrannomon e de todas as evoluções que eu deixei dele aqui nesse vídeo, por favor. Seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar.
E também, se possível, como eu sempre peço, deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, clicar no sininho e se quiser dar ainda mais suporte para o canal, tá clicando no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, de escolhidos! Deixo então um grande abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo. Aguardo vocês para os próximos. Fui de escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.